Dados divulgados pelo Observatório de Sergipe registraram uma queda desde a segunda quinzena do mês de junho nos números da pandemia aqui em nosso estado. Nós estamos, Sara Medeiros, numa grande expectativa. E é exatamente, Sara, como você disse agora no começo, na escalada das nossas manchetes, é ter essa responsabilidade. Depende da nossa responsabilidade, depende da nossa dedicação. Sara Medeiros, mais informações, ela conta agora para nós e tem uma entrevista muito importante, né, Sara, neste momento. Por favor, querida. Pois é, Sérgio, esses dados, eles são otimistas, eles são positivos, mas a gente faz aquele reforço de que não pode descuidar de forma alguma, né, de todos os protocolos que a gente já vem adotando desde o início da pandemia. Esses protocolos, eles devem ser intensificados ainda mais para a gente poder voltar aqui, né, e dar essas boas notícias. Como você bem disse, são dados do Observatório de Sergipe bem atualizados, com números até o dia 11 de julho, agora, né, 11 de julho, e que demonstra queda no número de óbitos, queda no número de internações e também de novos casos da doença. A gente vai conversar agora com o diretor de Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual da Saúde, o médico infectologista, Dr. Marco Aurélio. Dr. Marco, são números expressivos, otimistas, né? E o que representam nesse momento em que o estado de Sergipe, né, vivencia essa segunda onda da doença? Sim, são dados importantes, né? É um cenário que há 3 meses a gente não enfrentava, que é essa queda de casos, e não só queda de casos, queda de óbitos e queda de hospitalização, né? Tanto em leitos clínicos como de UTI. Então, mostrando que, de fato, a gente tem descido, né? Tem saído dessa onda, mas que a pandemia não acabou, que a gente está numa metade dessa descida ainda. A gente já experimentou isso no final do ano passado e a gente sabe, se a gente relaxar, a entrada de novas variantes pode fazer com que haja um aumento de número de casos. Então é importante a gente estar muito atento a esse momento. É um momento de queda de casos, é um momento de bastante otimismo, mas também de bastante responsabilidade da comunidade. A gente fala em queda de casos, mas se a gente for observar, antes de vir para cá eu estive lá com o Ciro Brasil, que é o coordenador, né, do Observatório de Sergipe. Ele me disse que atualmente é uma média de 200 novos casos por mês. Por mês não, minto, por dia, né, em Sergipe, que é um número ainda alto, embora a gente esteja vendo esse declínio, né, doutor Marco? Sim, do mesmo jeito que a gente tem uma queda de óbitos, mas a gente está falando de 8 a 9 pessoas que morrem diariamente de Covid-19 ainda. A gente fala queda porque a gente já teve isso perto dos 30 óbitos por dia. Então a gente tem uma redução significativa, mas todo dia, né, familiares são perdidos, amigos são perdidos ainda e pessoas estão internadas na rede hospitalar, mesmo com 50% da sua ocupação, né, mas são pessoas que estão, né, precisando de cuidados clínicos. Então a gente precisa estar atento, que a pandemia está aí presente, está presente nas nossas vidas. Temos um cenário bastante otimista, que é a ampliação da vacinação, né? Isso talvez seja um fato a mais para evitar que uma nova onda venha de forma tão explosiva como há previsões. E, principalmente, temos que estar atentos à chegada de novas variantes, não só as conhecidas. Quanto mais movimentação e mais circulação do vírus, outras variantes também podem surgir. Então, é aquele reforço que a gente sempre vem dando, né, doutor Marco? O distanciamento social, a utilização da máscara, né? Evitar estar em ambientes aglomerados, e são cuidados básicos e que devem ser mantidos, inclusive até intensificados, né? Sim, quando a gente entende que alguns eventos eles conseguem ocorrer hoje, não é? Que alguma flexibilização existe, essa flexibilização tem que ser com muita responsabilidade, não é? Porque a gente sabe que eventos são locais onde circulam pessoas de diferentes locais e isso facilita muito a transmissão do vírus. Então, é preciso que eventos, principalmente, sejam muito bem controlados, mantenham o distanciamento entre as pessoas, mantenham o uso de máscara, né, e evite, não é, aglomeração, dança, para que a gente não tenha um cenário e precise regredir tudo. Ô, doutor Marco, a gente está agora no momento em que em alguns municípios, inclusive aqui na capital, né, houve a suspensão da vacinação em primeira dose, porque todas as doses que chegaram foram aplicadas. Há uma expectativa de chegada de novas remessas? A gente gosta muito quando o município aplica todas as doses que recebe, porque quanto mais rápido a vacinação ocorre, mais gente imunizada a gente tem, né? Mas um outro fato é que a gente só tem entregas semanais pelo Ministério da Saúde.
Então a gente não tem uma pauta de quanto receberemos essa semana, né? Isso se consolida, né, na quarta-feira, geralmente, é quando o Ministério nos envia essa pauta e que aí a gente começa a discutir com os municípios para que na sexta a gente já esteja distribuindo. Então a gente sempre tenta entregar com 24 horas do recebimento, da conferência, né, da avaliação dos lotes, para que esse processo também seja seguro e eficaz. Ou seja, esses municípios que paralisaram, suspenderam em primeira dose, provavelmente na sexta ou no sábado é que vão estar retomando aí. Sim, assim que o Ministério da Saúde nos sinalizar quando estará enviando, a gente já vai estar informando isso também. Mas é importante que nenhum município fique parado, porque tem muita gente precisando da segunda dose, né? Então é importante ir atrás de quem está com sua segunda dose atrasada, para que a gente não tenha, né, pessoas que não completam o esquema completo. E as pessoas que estão, as gestantes, as mulheres também que estão no período do puérpero, também estão vacinando em primeira dose. Essa não foi suspensa, né? Sim, os municípios resguardaram, né, o quantitativo para ir vacinando essa população também, porque é uma população, tirando a população geral, é a população mais prioritária, porque é a população que ainda está em um risco maior do que o restante da população. Doutor Marco, muito obrigada pela entrevista, pelos esclarecimentos, por reforçar, né, Sérgio, essa questão dos cuidados, né, como o doutor Marco bem disse, a gente está descendo aí essa curva, né, mas a gente não chegou ao zero, a pandemia ela está aí, a pandemia existe e, de fato, controlada não está, né, a gente está vendo queda nos dados e os cuidados têm que ser contínuos para que a gente possa voltar aqui sempre estar dando essas boas notícias, mostrando que as flexibilizações estão acontecendo. Por que essas flexibilizações estão acontecendo? Justamente porque os números de casos, né, de internações e de óbitos estão diminuindo. Esse Sérgio. é o grande perigo. O grande perigo é esse, Sara. Aí é que está. É descuidar, é relaxar, ignorar os procedimentos. Então, as palavras fundamentais são responsabilidade, prevenção e vacinação. Obrigado, doutor Marco Aurélio. Obrigado, Sara. E aquilo que a gente sempre falava, nós estamos aqui juntos, a jornada é nossa. E nós acompanhamos desde o início todo esse sofrimento, todo esse processo. Eu me lembro aqui, mas como se fosse ontem, uma outra fase em que houve uma certa redução. Eu falava, gente do céu, pelo amor de Deus, gente do céu, agora não é hora para se entusiasmar, aí a coisa volta. Entende o que eu estou te falando? Mas depende dessa conscientização. Nós precisamos entender o momento que nós estamos vivendo, o quanto são importantes essa responsabilidade, essa colaboração, essa prevenção, essa conscientização e a vacinação. É isso que a gente tem que entender. É isso que precisamos entender nos eventos. Olha que beleza, maravilha. Tudo com responsabilidade. Olha, vai ter algo assim. Tudo com responsabilidade. Sigamos com isso e sigamos também com as máscaras, álcool em gel e por aí vai por enquanto, gente, para que lá na frente nós possamos respirar aliviados.